Respira fundo. Agora devagar. Solta o ar como se estivesse soltando também o peso que você carrega no peito. Eu sei por que você está aqui. Não é curiosidade. É uma ferida aberta que não cicatriza, não importa quantos dias passem. É aquela dor surda, constante, que te acorda de madrugada e te faz checar o celular esperando, sabendo que não deveria, mas esperando, que dessa vez seja diferente, que dessa vez ele perceba, que dessa vez ele te escolha, mas não acontece. E toda vez que não acontece, a dor não diminui, ela aumenta, ela se aprofunda, porque não é só sobre ele, nunca foi. É sobre você, sobre o espelho que ele segura na frente do seu rosto, refletindo uma verdade que você foge há anos. Você ainda acredita que precisa ser escolhida para ter valor. Eu não vim aqui hoje te dizer que vai passar, nem que você precisa se valorizar mais ou focar em você. Essas frases viraram analgésicos baratos para uma dor que exige cirurgia. Eu vim te dizer o que ninguém tem coragem de dizer. Dói tanto porque você ainda acredita que a rejeição dele é sobre você. E enquanto você acreditar nisso, você vai continuar sangrando. Mas se você tiver coragem de me acompanhar pelos próximos 25 minutos, eu vou te mostrar de onde vem essa dor. Vou te revelar o mecanismo invisível que transforma a indiferença em obsessão. E vou te entregar uma ferramenta, não um consolo, mas um protocolo, para você finalmente processar essa perda sem se perder nela. Esse episódio não é fácil. Ele vai te confrontar. Mas se você chegou até aqui, é porque uma parte de você, a parte mais corajosa, mais sábia, sabe que chegou a hora de parar de mendigar migalhas emocionais e começar a recuperar a sua soberania. Então respira de novo e vem comigo. Eu sou Atla. E este é o Me Conquiste. Vamos começar pelo que você já sabe, mas finge não saber. Ele não te quer. Não da forma que você quer. Não com a intensidade que você oferece. E se você for brutalmente honesta consigo mesma, você já percebeu isso há meses, talvez há anos. Mas você continua voltando. Continua aceitando as migalhas. Continua interpretando o silêncio como ele está confuso e distância como ele tem medo de se entregar. Por quê? A resposta não está nele, está em você. Mais especificamente, está na criança que você foi. Deixa eu te explicar. Quando você era pequena, você aprendeu, através de experiências, não de palavras, que amor é condicional, que para ser amada, você precisava se comportar de determinada forma, ser boazinha, não incomodar, não exigir demais. Talvez a sua mãe fosse emocionalmente ausente. Talvez o seu pai fosse crítico demais. Talvez você simplesmente tenha percebido que quando você precisava, ninguém estava lá. E o que acontece com uma criança que não recebe amor incondicional? Ela desenvolve o que a psicologia analítica chama de complexo do órfão interior. Esse complexo não significa que você foi abandonada literalmente. Significa que, em algum nível profundo, você internalizou a crença de que você não é suficiente como é. Que amor precisa ser conquistado, merecido, negociado e mais. Que rejeição confirma o que você sempre suspeitou sobre si mesma. Que há algo fundamentalmente errado em você. Agora, avança no tempo. Você cresceu, tornou-se adulta. Mas esse complexo, ele continuou lá, subterrâneo, esperando o cenário perfeito para se manifestar. E então você conhece alguém. Alguém que no início te deu atenção, te fez sentir especial, mas depois começou a se afastar, a ser inconsistente, a te dar apenas o suficiente para te manter por perto, mas nunca o bastante para te fazer sentir segura. E é exatamente aí que o complexo do órfão desperta, porque subconscientemente você não está tentando conquistar ele. Você está tentando conquistar a aprovação que nunca recebeu quando criança. Você está tentando provar para si mesma, para aquela criança ferida dentro de você, que dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você vai ser boa o suficiente. Dessa vez você vai ser escolhida. Mas aqui está a crueldade do inconsciente. Você não escolhe alguém apesar de ele não te querer.
Você o escolhe exatamente por isso. Parece loucura, eu sei. Mas escuta, a mente inconsciente não busca felicidade, ela busca familiaridade. E se a sua experiência primária de amor foi marcada por ausência, inconsistência ou condicionalidade, então é isso que você vai buscar na vida adulta. Não porque você gosta de sofrer, mas porque é o único tipo de amor que você reconhece como real. Amor recíproco, amor estável, isso te assusta, porque você não sabe como se comportar nele. Você não sabe quem ser quando não precisa provar nada. Então, inconscientemente, você escolhe pessoas emocionalmente indisponíveis. E quando elas te rejeitam, quando elas confirmam a sua crença central de que você não é suficiente, você não vê isso como um sinal para ir embora. Você vê como um desafio a ser superado. A psicologia chama isso de compulsão à repetição. Você repete o trauma original na esperança inconsciente de dessa vez curá-lo. Mas você não cura. Você só aprofunda a ferida. E tem mais. Existe um mecanismo que Carl Jung chamava de projeção da ânima ou do ânimos. Basicamente, você projeta no outro uma versão idealizada, quase mítica, de quem ele é. Você não está amando a pessoa real. Você está amando a fantasia de quem ele poderia ser se ele finalmente despertasse e te visse de verdade. Essa fantasia tem um nome. Eu chamo de fantasia de resgate. É a crença de que, se você amar forte o suficiente, esperar tempo o suficiente, se sacrificar o suficiente, ele vai finalmente perceber o seu valor e te resgatar da solidão. Mas deixa eu ser clara. Ninguém vai te resgatar, porque você não precisa de resgate. Você precisa de luto. Antes de eu te entregar a ferramenta que vai te ajudar a processar essa dor, eu preciso te pedir algo. Se o que você acabou de ouvir ressoou em você, se você se reconheceu nessa anatomia da dor, eu preciso que você faça uma coisa. Não por mim, por você. Registre a sua presença. Deixe um comentário. Pode ser só uma palavra. Presente. Entendi. Estou aqui. Porque veja bem, conhecimento que transforma exige testemunho. Exige que você se posicione diante dele. Não como espectadora passiva, mas como protagonista da sua própria cura. E se você sentir que esse tipo de conteúdo que não te engana, que não te vende ilusões, mas que te entrega verdade processável, merece existir e se expandir, então eu te convido a se tornar membro deste canal. Não é sobre dinheiro. É sobre reciprocidade. É sobre você dizer: eu recebi algo de valor aqui, e eu quero retribuir. Eu quero fazer parte dessa comunidade de pessoas que escolheram a verdade em vez da fantasia. Você encontra o botão de membro logo abaixo deste episódio. É um café por mês. É nada. Mas, simbolicamente, é tudo. Porque é você dizendo: eu mereço ter acesso a conhecimento que me liberta. E eu honro quem me entrega isso. Agora, respira fundo, porque nós vamos entrar na parte mais difícil e mais libertadora deste episódio. A anatomia da mudança. Aqui está a verdade que ninguém te contou sobre superar alguém. Você não supera. Você atravessa. Superar implica que você vai passar por cima da dor, ignorá-la, reprimi-la até ela sumir. Mas dor emocional não funciona assim. Dor reprimida não desaparece. Ela se transmuta. Vira ansiedade. Vira depressão. Vira compulsão. Vira raiva de si mesma. Então não. Você não vai superar ele. Você vai atravessar o luto de não ser correspondida. E luto, minha querida, é um processo. Não é linear. Não tem prazo. E exige que você sinta tudo o que precisa ser sentido. Mas sentir não é o mesmo que afundar. E é aí que entra a ferramenta que eu vou te ensinar agora. O luto consciente. Essa é uma prática que eu desenvolvi ao longo de anos trabalhando com mulheres que, como você, estavam presas na compulsão de reconquistar alguém que nunca as teve de verdade. E funciona porque respeita a realidade do inconsciente ao mesmo tempo em que treina a sua mente consciente para não se perder na dor. Então pega um papel, ou abre o bloco de notas do celular.
Porque você vai precisar escrever. Etapa 1. O inventário da verdade. Escreve essa frase no topo da página. Eu quero aceitar que nome dele não me quer da forma que eu quero ser querida. Agora responde, sem filtro, sem tentar ser evoluída, as seguintes perguntas. O que eu perco se eu aceitar isso? O que eu ganho se eu continuar negando? Que parte de mim morre se eu soltar ele? Não pula essa etapa. Porque o que impede você de aceitar a rejeição não é a perda dele. É o que aceitar a rejeição significa sobre você. Talvez signifique que você falhou, que você não foi boa o suficiente, que há algo errado com você. E essas crenças? São tão dolorosas que a sua mente prefere viver na fantasia de um dia ele vai perceber do que enfrentar a possibilidade de que você se sente inadequada. Então escreve. Desce até o fundo desse poço. Porque só quando você nomeia o monstro é que você pode desarmá-lo. Etapa 2. A separação da projeção. Agora você vai fazer um exercício de desidentificação. Pega uma nova página e divide ela em 2 colunas. Na coluna da esquerda, escreve o que eu projeto nele. Na coluna da direita, escreve o que ele realmente demonstra. Deixa eu te dar um exemplo. Projeção. Ele é sensível e profundo. Por isso tem dificuldade de se abrir. Realidade. Ele some por semanas. Não me procura. Não me prioriza. Projeção. Ele tem medo de se entregar porque foi machucado antes. Realidade. Ele não tem medo. Ele simplesmente não está interessado o suficiente. Você entendeu? Você precisa diferenciar a fantasia que você criou da realidade que ele te mostra. Porque enquanto você estiver amando a fantasia, você vai continuar justificando o descaso dele como complexidade emocional, quando na verdade é só desinteresse. E olha, eu sei que isso dói. Eu sei que parte de você vai resistir. Porque assumir que ele é quem ele demonstra ser, e não quem você imagina que ele possa vir a ser, significa abrir mão do controle. Significa aceitar que você não pode salvá-lo, não pode curá-lo, não pode conquistá-lo através do seu amor. Você não tem poder sobre os sentimentos dele. Você só tem poder sobre os seus. E esse poder? Começa quando você para de negociar com a indiferença. Etapa 3. O ritual de despedida. Essa etapa é opcional, mas extremamente poderosa. Você vai escrever uma carta. Não para enviar, para queimar. Nessa carta, você vai dizer tudo o que não conseguiu dizer. Vai expressar a raiva, a frustração, a decepção. Vai confrontar ele. Não a pessoa real, mas a imagem que você carregou dele. E depois, você vai queimar essa carta. Literalmente. Porque o inconsciente trabalha com símbolos. E o ato de queimar é um ato de transformação, de transmutação. Você está transformando apego em cinzas, fantasia em fumaça. E quando você fizer isso, vai sentir algo estranho, alívio. Não porque você parou de gostar dele, mas porque você finalmente parou de carregar o peso de precisar que ele te valide. Agora nós chegamos ao ponto de decisão. E a decisão não é sobre ele, é sobre você. Você vai continuar vivendo na mentira confortável de que um dia vai ser diferente? Ou você vai ter a coragem de encarar a verdade brutal, libertadora, de que ele não vai mudar. Mas você pode? Porque veja bem, enquanto você ficar esperando que ele perceba o seu valor, você está delegando o seu poder. Você está dizendo, eu só sou valiosa se ele me escolher. Mas e se você invertesse isso? E se você decidisse que a escolha é sua? Que você não quer alguém que te trata como opção? Que você não quer construir nada em cima de migalhas e inconsistência? Eu sei o que você está pensando, mas eu amo ele. E eu acredito em você. Eu sei que você ama. Mas amor não é razão suficiente para aceitar desrespeito. Amor não é razão para você se diminuir, se anular, se contentar com menos do que você merece. E sabe o que é mais triste? Enquanto você está obcecada por alguém que mal te vê, você está invisível para si mesma.
Você está tão focada em ser escolhida por ele que esqueceu de se escolher. Esqueceu de se perguntar: o que eu quero? O que eu sinto? O que eu mereço? E a resposta, minha querida, é simples. Você merece reciprocidade. Você merece presença. Você merece alguém que não te deixe em dúvida sobre o quanto você importa. E se ele não te oferece isso? Então ele não é a pessoa certa. Não importa o quanto você o ame. Não importa quantas desculpas você invente para justificar a ausência dele. Ele não é a pessoa certa. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais rápido você poderá se abrir para alguém que finalmente esteja na mesma página que você. Agora, eu preciso te dizer uma coisa com toda a transparência. O que eu te entreguei aqui hoje, essa anatomia da dor, essa ferramenta de luto consciente, essa convocação à soberania emocional, não é conteúdo comum, não é autoajuda rasa, não é frase motivacional de Instagram. Isso é conhecimento transformador. E conhecimento assim tem valor. E quando você reconhece o valor do que recebe, a resposta adulta, soberana, é retribuir. Não por obrigação, mas porque você entende que apoiar o que te liberta é apoiar a sua própria evolução. Se você sente que finalmente encontrou um espaço onde a verdade não é diluída, onde você não é tratada como uma criança que precisa de ilusões, então eu te convido a se tornar membro. Ser membro não é só sobre suporte financeiro, é sobre posicionamento. É você dizendo: eu escolho estar ao lado de quem me entrega a verdade. Eu escolho fazer parte de uma comunidade que valoriza profundidade, coragem e transformação real. E aqui está a parte que poucos falam. Quando você apoia o que transforma você, você se transforma novamente. Porque você sai da posição de consumidora passiva e entra na posição de co-criadora desse espaço. Você encontra o botão de membro abaixo deste episódio. É menos de um café por semana. Mas simbolicamente, é você dizendo: eu me escolho, e eu escolho estar cercada de sabedoria que me eleva. Então respira e decide. Nós estamos chegando ao fim, mas antes de eu me despedir, eu preciso te falar de uma última coisa. Se você chegou até aqui, se você absorveu tudo o que foi dito, você já está diferente. Talvez você não sinta ainda. Talvez a dor ainda esteja lá. Mas algo mudou, porque agora você sabe. Você sabe de onde vem essa dor. Você sabe que mecanismo inconsciente te mantém presa. Você sabe que a cura não passa por ele te escolher, mas por você se escolher. Mas saber não é suficiente. Você precisa de um mapa. Você precisa de um manual técnico para traduzir esse conhecimento em ação diária. E é por isso que eu escrevi os e-books do Artétipos. Especificamente, eu quero que você conheça 3. Saia do ciclo tóxico. Como parar de amar quem te machuca. Um manual prático de desidentificação emocional. Você vai aprender a desmontar o apego tóxico passo a passo. Cura da rejeição. Curando a ferida primordial. Aqui, eu mergulho fundo no complexo que eu expliquei hoje. Você vai entender como curar a criança ferida que ainda governa as suas escolhas afetivas. Autoestima inquebrável. O protocolo de autocuidado adulto. Esse é o guia definitivo para você sair da posição de vítima e entrar na posição de soberana da sua própria vida. Esses 3 e-books juntos são a arquitetura completa da transformação. E olha, eu preciso ser direta contigo. Isso não é para todo mundo. Isso é para quem está cansada de sofrer. Para quem está pronta para olhar para as próprias feridas sem desviar o olhar. Para quem quer ferramentas reais, não paliativos. Se isso é você, você encontra os links na descrição deste episódio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta final. Quanto tempo você já perdeu esperando que ele mudasse? Quanto tempo você já investiu em alguém que não te investe de volta? 6 meses? 1 ano? 3 anos? E se eu te dissesse que você pode recuperar esse tempo, não literalmente, mas simbolicamente, investindo esse tempo em você? Porque é isso que esses e-books representam. Um investimento em você mesma. Não é magia. Não é promessa vazia. É tecnologia emocional. São ferramentas testadas,
protocolos que funcionam, conhecimento que te reposiciona diante da vida. E aqui está a verdade que ninguém fala. A pessoa que você está esperando que te salve é você mesma. Ele não vai te salvar. Ninguém vai. Mas você pode. Você pode se tornar a pessoa que finalmente olha para você e diz: eu te escolho, eu te priorizo, eu te valorizo. E quando você fizer isso, quando você realmente se escolher, algo mágico acontece. Você para de aceitar migalhas. Você para de se contentar com menos. Você para de negociar com a indiferença. E aí você se torna inacessível para quem não te merece. E magnética para quem merece. Os e-books estão na descrição. Eu te espero lá. Antes de eu ir, eu quero te deixar com uma última reflexão. Dói tanto aceitar que ele ou ela não te quer porque, no fundo, você ainda acredita que ser rejeitada significa que você não tem valor. Mas a verdade que vai te libertar, é essa. A rejeição dele não diz nada sobre você. Diz tudo sobre a incapacidade dele de te ver. E você não precisa ser vista por quem está cego. Você precisa se ver, se reconhecer, se honrar. Então, respira fundo. Solta o peso. E começa. Porque a tua cura não está no futuro. Ela está agora, nessa decisão. Nessa escolha de parar de esperar e começar a viver. Eu sou Mabel Dias. E eu te vejo.